vez eu te agradeço aí por estar conosco e saiba que o Senhor vai continuar vindo aqui outras vezes, vamos usá-lo bastante aqui, tá bom? Que Deus possa abençoá-lo mais uma vez aí. Muito obrigado por ter aceito o convite aí. Olá, amigos, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Tudo frio, né? Parece que você ainda não configurou o iMessage. Tudo bem por aí? Com vocês, estão me ouvindo bem? Então, tá. Estou feliz de estar aqui com vocês, o privilégio é meu, tá? O privilégio de estar aqui com vocês é meu. É uma alegria, acordei cedinho aí, estava orando por todos nós, né? Eu não sabia quem estaria aqui, mas Deus sabe. Deus sabe também quem vai ouvir depois. Então, estava orando por nós para que Deus abençoe a gente aqui. Eu quero repartir com vocês hoje, eu quero trabalhar com vocês aqui um pouquinho, fazer uma reflexão sobre a vida de um dos personagens da Bíblia. Tem a ver com a gente. Quero falar aqui de Sansão, que é um homem que a gente encontra na Bíblia, um líder da igreja que a gente encontra na Bíblia, e que a gente tem que procurar aprender com esses personagens, né? Eu tenho procurado ler sobre os personagens da Bíblia e aprender com eles, né? Aonde que eles acertaram, aonde que eles erraram. E a coisa que tem mais me fascinado é como Deus trabalhou com eles, como Deus tratou eles, como Deus usou de misericórdia, como Deus usou de bondade, chamou atenção quando precisava chamar e sempre esteve à disposição deles para ajudá-los. Sansão, gente, ele tem uma história de vida. Quando eu leio a história de Sansão, fico pensando assim, tem alguns personagens da Bíblia, né? Que quando a gente começa a ler a história deles, a gente fica assim empolgado. Mas depois, no decorrer da história, a gente fica preocupado. E Sansão é um desses. Sansão, quando a gente começa a ler a história, o início da história de Sansão, a gente fica impressionado. Sansão é da tribo de Dan. Não há na Bíblia, assim, fiquei procurando, não há muitos líderes proeminentes que apareçam na Bíblia dessa tribo de Dan. E os pais de Sansão, Ellen White falando sobre eles, ela diz que no meio de toda aquela crise espiritual que eles estavam enfrentando, os pais de Sansão eram tementes a Deus. E o povo tinha se desviado de Deus, seu processo no livro de Juízes, o povo se afasta, sofre, aí grita por socorro e Deus vem em socorro deles. E a maneira de Deus socorrê-los em Juízo é levantando líderes, né? Levantando líderes. E num dia desses, Deus vem falar com a mãe de Sansão. E ele fala para ela que era estéril, ela não tinha filhos, ele fala que ia acontecer um milagre, que ela teria um filho, e Deus foi extraordinário, porque ele deu todas as orientações para aquela mulher de como deveria criar esse menino. Coisa extraordinária isso aqui. E ela foi, contou para o esposo ficou preocupado, e aí o esposo orou pedindo para que o homem voltasse de novo a falar com eles. E olha, o homem voltou de novo. E o homem voltou e reforçou as explicações. E deixou bem claro para eles como eles deveriam criar aquele menino. E deu ali uma série de instruções para o pai e para a mãe. E deu instruções muito diretas à mãe. Como deveria de ser a alimentação da mãe. Olha que coisa importante isso aqui. Como deveria de ser a alimentação da mãe. E a alimentação da mãe
já seria a orientação, a prática dela para depois ela praticar com o filho. Aquele filho seria um filho diferenciado. Ele seria separado, um nazireu separado para Deus. Olha que privilégio, gente, separado para Deus. E assim nasceu Sansão. E assim nasceu Sansão. Os pais de Sansão procuraram fazer o melhor, seguindo essas instruções que Deus deu à risca. E Sansão realmente cresceu um moço diferenciado. Um desafio da vida da gente, de todo ser humano, é entender o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o grande desafio. Deus tem um propósito, irmãos, para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito para a vida da gente. Eu, particularmente, não acredito. Ninguém vem a esse mundo por acaso. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Agora, qual é o grande desafio? Deus nos criou com a capacidade do livre-arbítrio, o que é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Deus nos criou com o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher, de dizer sim e dizer não. Isso é uma bênção. Mas isso também, junto com essa bênção, vem uma grande responsabilidade. Porque Deus nos cria, nos traz ao mundo com um propósito. Mas agora depende de nós se nós vamos aceitar o propósito de Deus para a nossa vida ou não. No caso de Sansão, ele não entendeu na sua totalidade o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu, estudando a história de Sansão, eu tenho percebido que muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o propósito que Deus tem para a vida da gente. A gente tem dificuldade de entender por que nós estamos aqui. Qual é o plano que Deus tem para a vida da gente? A gente tem dificuldade de entender isso. O que é bonito em tudo isso? Deus, na sua infinita misericórdia, acaba nos ajudando e nos apoiando para cumprir esse propósito. É verdade que alguns não permitem, mas aqueles que permitem, Deus vai fazer com que o propósito se realize. Então, na vida de Sansão, a gente nota isso. Ele não entendeu o propósito, por que ele veio no mundo. Ele não entendeu. Ele tinha uma meia compreensão do propósito, eu estou convencido disso. E à medida que Sansão foi crescendo, esse propósito ele foi ficando confuso para Sansão. E sabe, irmãos, quando você lê na Bíblia assim, a gente percebe que à medida que Sansão foi crescendo, o desafio foi ficando maior. A gente que tem filhos sabe, quando os filhos são pequenos, o sonho da gente é que os filhos cresçam. Esse é o sonho da gente, né? Quando eles são pequenininhos, naquela fase, naquele intensivão que a gente passa, né? Quando está começando a paternidade, a gente quer que os filhos cresçam. E hoje, olhando para trás, os meus um está com 28, o outro, semana passada, fez 26. Eu, às vezes, estou olhando para os meus filhos assim, e pensando assim, olha, se eu soubesse que ia passar tão rápido, eu teria congelado vocês. Eu brinco com eles. Eu teria congelado vocês. E eu fico assim, pensando, falei, Senhor, quando os filhos são pequenos, a gente quer que eles cresçam. E depois que eles crescem, a gente gostaria, algumas vezes, a gente gostaria que eles retrocedessem. Mas a vida não é assim. E à medida que eles crescem, eles começam a tomar decisões. E essas decisões nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus e nem com a vontade de nós pais.
Eu me lembro, por exemplo, do meu filho mais velho, estava estudando teologia e começou a namorar uma moça. Era uma boa menina, mas minha esposa e eu percebemos que aquela menina e o meu filho não eram compatíveis. E sabe, irmãos, lá no livro Lar Adventista, a irmã White fala isso, que o demônio, ele faz assim, ele procura, olha que coisa triste isso aqui, que coisa perigosa, como nós pais temos que estar ligados, né? O que ele faz? Ele procura unir pessoas que são incompatíveis para gerar desgraça no mundo, está escrito lá. Ele procura unir casamentos para desses casamentos virem filhos que vão crescer num lar desajustado, desorganizado, sabe? Para trazer mais dor e mais sofrimento ao mundo. E aí o nosso filho começou a namorar essa moça, e esse texto ficava na minha cabeça. E um dia eu o chamei para conversar. Eu disse, filho, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. E eu li esse texto para ele, e eu disse, olha, quero falar uma coisa para você. Essa menina que você está namorando me parece ser uma boa menina, mas vocês dois são incompatíveis. Observando vocês, vocês não combinam. Os ideais de vocês são diferentes. E vocês brigam mais do que conversam. Toda hora vocês estão brigando. Vocês vivem em crise. Falei, filho, se agora está assim. Mas ele disse para mim, mas pai, eu amo essa menina. Eu disse, não, tá bom, filho, eu acredito que você ama ela. Eu falei, mas a gente, mesmo amando, a gente pode deixar de amar essa e pode amar outra, não tem problema. Mas foi uma luta, irmãos, e o tempo foi passando. E esse namoro se arrastou por 2 anos. E começou a se falar em casamento. E minha esposa, num sofrimento intenso, e eu também. E um dia eu sentei para falar com ele. Ele foi me visitar em casa, eu saí, fui para um restaurante, ficar um tempo com ele, conversar com ele. E eu comecei a trabalhar com ele e falei, filho, tu entendeu qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Está claro para você? Ele disse, pai, eu acho que Deus quer que eu seja um pastor. É isso que eu sinto. Eu falei, não, legal, filho. Eu falei assim, filho, você sabe que tu já perguntou para a tua namorada que você quer ficar noivo daqui a alguns dias, qual é o propósito que ela tem para a vida? Ela entendeu o propósito que você está querendo seguir? Ele disse, pai, de novo, vamos conversar sobre isso. E conversamos. No fim da conversa, eu disse assim, pai, olha, eu sei, pode estar, olha que drama, pode ser que... Eu disse, olha, eu até acho que o senhor e a mãe estão certos. Eu me preocupo com esse assunto, mas, pai, eu amo ela demais, eu não vou desistir dela. Irmãos, isso foi uma facada no meu coração. Isso foi uma facada no meu coração. Bom, eu voltei para casa, contei para minha esposa da conversa, nós choramos. E uma madrugada dessas, eu não conseguia dormir. E eu, naqueles dias, fui para a sala da minha casa, estava morando lá no Paraná. Sentei na sala e comecei a conversar com Deus. E eu disse, Senhor, olha só, eu não posso escolher pelo meu filho. Eu tenho que respeitar a escolha dele. E eu comecei a falar para Deus dos meus sentimentos. Tá? Eu disse, Senhor, então vou lhe fazer 2 pedidos. 3 pedidos, eu disse, 3 pedidos. Primeiro, me dê graça, Senhor, para aceitar, para mim e para minha esposa. Dê graça para a gente aceitar e respeitar a escolha do meu filho. Embora a gente ache que ele está errado. Eu disse, primeiro pedido é esse, me dê graça, porque não estamos conseguindo, estamos adoecidos com a situação, estamos preocupados demais. Eu disse, segundo lugar, Senhor, paz
ao coração da gente e prepara a gente para ajudar, se assim for necessário. E eu disse a terceira coisa que eu vou lhe pedir. Se for da vontade do Senhor, faz o seguinte, faz com que ela desista dele, porque eu percebo que ele não consegue desistir dela. Irmãos, mais ou menos uns mês e meio, 2 meses, eles tinham marcado o momento para o noivado, tudo certinho. Ela desistiu. Deu certo. Deus ouviu a minha oração. Mas, eu estou dizendo isso aqui para você, mas eu conheço muitas histórias que não deu certo, que o filho avançou, que o filho continuou. E sabe, essa foi a história de Sansão. Sansão cresceu, os pais explicaram para ele, da maneira que ele veio ao mundo, ele cresceu sabendo que ele tinha vindo ao mundo para cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Os filhos de Israel estavam sendo escravizados pelos filisteus. Os filisteus estavam maltratando os filhos de Israel. E Sansão veio para libertar Israel dos filisteus. Foi para isso que Deus trouxe Sansão ao mundo. Esse era o propósito estava claro. Sansão tinha vindo ao mundo para servir a Deus. Para servir a Deus, para cumprir o propósito de Deus. Mas Sansão não entendeu isso. Irmãos, ao longo da Bíblia você vai encontrar várias vezes as pessoas não entendendo isso. Outro que não entendeu, no início não entendeu, demorou para entender, foi Moisés. Moisés, ele não entendeu o propósito na sua totalidade no início. Demorou depois de passar lá por toda aquela situação que ele foi entender. E Sansão não entendeu o propósito no início. E agora, Sansão cresceu com isso no coração, que ele ia ser o libertador de Israel. E, na verdade, irmãos, não era ele que ia libertar Israel. Quem é que ia libertar Israel dos filisteus? Era Deus através de Sansão. Sansão não entendeu isso claramente. Quer ver um homem que entendeu o propósito dele? Sabe quem é um homem que eu vejo na Bíblia assim, que é fantástico, que entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele? João Batista. Que assim como Sansão, foi um milagre. Foi um filho da velhice dos pais, quando não estava mais na idade de terem filhos, tiveram João Batista. E João Batista, irmãos, veio a este mundo para preparar o caminho. Lembra que Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que Sansão, do que João Batista? Por quê? João Batista, irmãos, quando as pessoas tentaram, o diabo ficava tentando desviar João do caminho e tal, os próprios de confiança de João Batista disseram, olha aí, João Batista, olha só, olha que é uma coisa, olha aí, ó. Você falou desse que vinha, só que agora é o seguinte, ó, cadê o povo? Está todo mundo indo embora. Todo mundo foi atrás dele. Ninguém mais vem ouvir você. Nossa conferência está sendo um fracasso. Cada dia tem menos pessoas. E a dele está sendo um sucesso. E João Batista disse, mas é isso mesmo. É isso que tinha que acontecer. Eu vim para isso, eu vim para preparar o caminho. E João Batista, até vocês têm que seguir. Olha, entendeu o propósito. Entendeu? Por isso Jesus dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Por quê? Porque João veio com um propósito e cumpriu o propósito. Sansão não entendeu. Agora vamos trazer para nós, porque nós estamos aqui, estamos olhando para a vida de Sansão, para aprender com Sansão. Quero fazer uma pergunta para você. Você já entendeu o propósito de Deus para a tua vida? Você já entendeu o propósito de Deus para a tua vida? Eu trabalhei a minha vida inteira com jovens, com adolescentes. Todo o meu ministério foi na educação e no internato. Meu ministério todo foi esse aí, cuidando dos jovens, dos adolescentes.
conversando com eles, ouvindo eles. Essa semana, uma moça esteve no escritório ali onde eu trabalho, no IACS, e ela disse, pastor, entendi. Eu disse, o que você entendeu? Entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu falei, nossa, que legal. Então, por quê? Porque nós tínhamos conversado há uns 3 ou 4 meses antes. Eu olhei para essa moça assim, vendo ela aqui no colégio e tal, vendo ela ir à frente falar. Eu disse, menina, você tem o dom para ser professora. Você não quer aceitar o desafio de se tornar uma pedagoga? A igreja está precisando de pedagogos e pedagogas para cuidar das nossas crianças. Nossa rede está crescendo e nós temos professores não adventistas na rede. Não, pastor, eu não quero ser professor. Por que você não quer ser professora? Não, pastor, professor sofre muito, ganha muito pouco. Não, pastor, não vale a pena o sacrifício. E eu sentei com essa moça e comecei a conversar com ela. E expliquei para ela que nós não viemos a esse mundo para ganhar dinheiro. Não foi para isso que Deus nos trouxe esse mundo, eu falei para ela. E eu fui conversando com ela, explicando para ela a obra do professor e tal. Ela falou, mas pastor, eu quero ser médica ou ser psicóloga. Eu falei, não, tá tudo bem, você pode ser. Não tem problema. Mas eu apelei a ela, disse assim, mas faça assim, ó. Seja uma médica missionária, então. Seja uma psicóloga missionária. Falei, mas tu tem muito dom para ser professor e a gente está olhando e vendo que você poderia dar uma grande contribuição para a igreja nessa área. Falei, claro que você vai ser, se você for uma médica missionária, você vai ser uma bênção. Falei para ela. Não há problema, se você for uma psicóloga missionária, você vai ser uma bênção. Falei, mas a igreja está precisando de professores. E ela veio ao escritório dizer isso, pastor, entendi. Depois de orar, Deus tem falado para mim, tem mostrado que é para eu ser professora. E aí eu fiquei todo feliz, nós oramos juntos, mas eu disse para ela, filha, esse é o começo. Esse é um bom começo. Eu disse, mas agora tem um percurso. E eu tenho que orar por essa menina. Tenho que clamar a Deus por ela. Porque Sansão, ele não tinha uma clareza, e agora ele cresceu, ele achou que ele que ia libertar. Não, irmãos, não era ele. Sansão era um homem comum. Sansão era um homem comum. O que tornava Sansão um homem diferente era o poder que Deus tinha dado para ele. Mas ele não estava, isso não estava claro na cabeça de Sansão. Quero perguntar para você de novo. Está bem claro para você qual é o propósito de Deus para você? Está bem claro isso para você? Qual é o propósito que Deus tem para você? Irmãos, isso é muito mais complexo do que a gente pensa. Eu vivi durante um grande tempo do meu ministério num conflito interior. Porque quando eu fui fazer teologia, irmãos, para ser pastor distrital. Eu era preceptor aqui no IACS, e eu queria fazer teologia, sonhava fazer teologia, mas eu queria ser pastor de igreja. E eu fui fazer teologia, e no meu coração ia ser pastor de igreja. Quando eu me formei, eu deixei bem claro, olha, eu quero ir para a igreja. E o diretor do SAL disse, Gilberto, olha, você vai para a igreja mesmo, que o pessoal, aí a administração da escola, eles já me disseram que eles querem que você fique aqui. Eu falei assim, não, mas eu quero ir para o distrito pastoral. Eu desejo muito ir para o distrito pastoral. E aí, quando chegou na hora, um colégio disse, olha, lá o NASP Campus 2, quando você veio para cá, era para você fazer a faculdade em 6 anos. E você deu uma despertinho e fez em 4 anos.
Então, o acordo com o pastor Boger foi de 6 anos. Nós esperamos que você cumpra mais 2 anos. E eu disse, não, realmente esse foi o acordo, não vamos cumprir o acordo. Mas eu disse a eles, depois que passarem esses 2 anos, eu quero ir para a igreja. E o pastor Daniel Bahia disse, bom, nós temos 2 anos para fazer a sua cabeça. E quando estavam faltando 6 meses para cumprir os 2 anos, eu fui de novo conversar com a administração e disse, olha, gente, no final desse ano, terminam os meus 6 anos e eu vou para ser pastor de igreja. E, para minha surpresa, irmãos, naqueles dias veio um chamado da Bahia para mim, para ser diretor interno lá. Isso ficava martelando na minha cabeça. E, a princípio, quando o chamado chegou, fizeram contato comigo, que viria o chamado, e eu disse assim, olha, eu não fiquei nada empolgado com isso. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, tem um chamado da Bahia vindo aí, mas eu não vou aceitar esse chamado. Ela disse, como assim não vai aceitar o chamado? Eu falei assim, não, eu quero ir para a igreja. Ela disse, mas na sua formatura tem aquele voto que vocês fazem lá, que vocês vão aonde Deus mandar. Mas você agora vai dizer que não vai? Eu falei, não, é muito longe, não conhecemos ninguém lá, vamos ficar longe da família. Ela disse, não, mas isso não importa, importa o que Deus pensa. E nós fomos para a Bahia. E quando eu fui para a Bahia, eu disse assim, olha, é um chamado interunião. Eles conversaram comigo, falei, não, ficarei aqui 5 anos. E eu disse para o diretor da escola, mas o meu sonho é ser pastor distrital. Irmãos, e Deus nunca me levou para a igreja. Pode ser que no finzinho ele me leve, mas não levou, ele sempre direcionou minha vida para o ministério na educação. Agora, antes de vir aqui para o IACS, eu tinha conversado com o pastor Martin e dito, pastor, olha, os meus últimos anos eu gostaria que fosse na igreja. E veio chamado para o IACS, logo depois que nós conversamos sobre isso. Então, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E nem sempre é fácil para nós aceitar esse propósito. Esse propósito tem que estar claro na vida da gente, na mente da gente. Você já entendeu qual é o propósito de Deus para você? À medida que Sansão cresceu, a Bíblia dedica ali 4 capítulos, você pode ler, eu estou apenas fazendo uma reflexão aqui. À medida que Sansão cresceu, começaram as escolhas. E quando chegou a hora de casar, o que Sansão fez? Uma coisa, irmãos, que em Israel era bem claro. Estava bem claro que um israelita não deveria, primeiro, não deveria contrair núpcias com alguém que não era da sua tribo. Quem era da tribo de Dan tinha que casar com quem? Com uma moça da tribo de Dan. Não, mas eu gostei da tribo, não, a moça da tribo de Judá. Não, não existe isso. Você é da tribo de Dan, então você casa com a moça da tribo de Dan. No caso de Sansão, irmãos, piorou. Porque se ainda Sansão tivesse se interessado por uma moça da tribo de Judá ou de Rúben, não era correto. Mas pelo menos era alguém da nação de Israel. Agora, o que ele fez? Se interessou por uma moça da onde? Da tribo dos filisteus. E agora perceba aqui o trabalho do diabo para atrapalhar o propósito de Deus. O diabo sabia que Deus tinha trazido Sansão para fazer o quê? Para libertar Israel do jugo dos filisteus. E agora o diabo começa a tirar Sansão do caminho. E ele vai conversar com os pais, e os pais dizem, Sansão, tem tanta moça por aqui. Por que você tem que... Sansão tinha uma filosofia. Todos nós temos uma filosofia de vida. A de Sansão era assim. Vi, gostei, quero. Você conhece alguém assim? Vi, gostei,
quero. Olha o que Ellen White fala aqui, ó. A todos que em primeiro lugar procuram honrá-lo, Deus prometeu sabedoria. Mas não há promessa, olha isso aqui, olha aqui, não há promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmos. Coisa dura isso aqui, não? Olha, não há promessas de Deus para aqueles que procuram agradar a si mesmos. Sansão era: vi, gostei e quero. Os pais disseram: mas Sansão, mas isso não está de acordo com a lei de Deus. E não, mas é essa aí que eu quero. Não tem jeito, é essa aí. Mas Sansão, tem tanta moça aqui em Israel e tal, e a nossa tradição, olha Sansão. Não, mas é essa aí, eu quero, é aquela menina lá dos filisteus. Uma tragédia na vida de Sansão. Sansão tinha sido instruído que ele não deveria fazer uso de nada que vinha da vide. Não deveria fazer uso de nada que vinha da vide. Sansão desrespeitou isso. Um nazireu não deveria tocar em mortos. Sansão desrespeitou isso também. Então, é uma série, tu vai vendo assim que o inimigo foi levando Sansão no caminho da desobediência. No caminho da desobediência. E agora vem um perigo. Apesar da desobediência de Sansão, Deus usou Sansão muitas vezes, foi ou não foi? Imagina você, um dia, os filisteus lá trancaram Sansão numa cidade, fecharam os portões para prender Sansão. Sansão acordou lá no meio da noite, fez o quê? Foi lá, pegou as duas portas e saiu como se fosse um papel na mão. E aí aconteceu um problema. Sansão começou a viver vida dupla. Olha só isso aqui. Sansão começou a viver vida dupla. E Deus continuou usando Sansão. O que Sansão pensou? Está tudo bem. Deus está me usando. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se empolgue por Deus te usar. Nunca. Às vezes, nós nos empolgamos por Deus nos usar. Outra coisa. Às vezes, nos empolgamos por Deus nos abençoar. Irmãos, a chuva cai sobre, diz a Bíblia, não sou eu, não brigue comigo. O que diz lá? A chuva cai sobre quem? Bons e maus. O sol se levanta sobre bons e maus. Outra coisa, irmãos, esse negócio de você se empolgar, e eu também, porque Deus usa a gente. Bom, olha só, Deus usou até uma mula. Por que não poderia estar usando de novo uma mula nessa manhã? Irmãos, a gente não tem que se empolgar porque Deus nos usa. Sabe o que tem que nos trazer alegria? Porque nós somos de Deus. Isso sim. É isso que tem que estar no nosso coração. Nós não servimos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Nós não servimos a Deus por quê? Nós servimos a Deus ainda que. Não foi isso que Jó disse? Ainda que Ele me mate, nele confiarei. Nós não temos que servir, eu tenho dito para as pessoas, porque algumas pessoas vêm conversar comigo sobre dízimo, sobre ofertas. E eu falo para elas, não, nós não damos dízimo para receber mais. Nós damos dízimo porque nós recebemos. Nós devolvemos dízimo, nem é dar, é devolver, né? Nós devolvemos porque nós recebemos. Se não tivesse receber, não precisava devolver. Quando vem conversar comigo, eu falo, você recebeu? Eu disse, mas você ainda quer receber mais? Você já recebeu, você quer receber mais. Mas se Deus quiser te dar mais, ok.
Mas você já recebeu, por que agora você quer? Não, vou dar para receber mais. Não, você vai devolver. Porque você recebeu. Essa é a sua obrigação. Eu falei, ofertas. Você vai devolver a oferta por gratidão. Sabe, irmãos, que o teste não é no dízimo. O dízimo é uma questão de honestidade. Não tem nenhum mérito. Ser honesto é algum mérito? É dever, irmãos. Ó, a linha divisória está na oferta. Porque na oferta, Deus diz, cada um contribua conforme está onde? No coração. É aqui, irmãos. Sansão estava empolgado, para a gente indo para o fim. Sansão estava empolgado, irmãos, porque Deus estava usando ele. Ele estava empolgado com isso. Só que chega um momento na vida de Sansão que ele é muito triste, irmãos. Ele é muito triste. Quando Sansão, depois que ele tenta aquele casamento com a primeira esposa, não deu certo, e aí Sansão continuou transgredindo, porque assim, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa reflexão, pense no que eu vou te falar aqui agora. O diabo quer que eu e você façamos pequenas concessões. Porque se forem grandes concessões, isso assusta a gente. Se o diabo chegar e dizer assim para mim, vamos roubar um banco, falar, eu tô fora, que isso? Olha que coisa perigosa é essa. Não, ele não trabalha assim, são pequenas concessões. Essa semana agora, eu estava recebendo uma ligação de uma pessoa que está sofrendo muito por causa de um adultério. E eu estava conversando com essa pessoa, ela disse, pastor, eu não pensava em fazer isso. Eu falei, eu acredito. Pastor, eu nunca pensei em trair o meu esposo. Eu falei, eu acredito. Ela disse, pastor, eu amo meu esposo. Eu falei, eu acredito. É isso mesmo. Mas eu fiz uma pergunta para ela assim, você consegue identificar onde isso começou? Ela disse, consigo, pastor. Consigo. E ela foi me contando a trajetória até chegar lá. São pequenas concessões. Se há uma coisa que o diabo é paciente. Ele não tem pressa. Estava no Instituto Butantan. Eu estava fazendo a visita ali no Instituto Butantan, em São Paulo, com um grupo de alunos. E aí, eu estava passando assim e vi um senhor que estava dando alimento para os animais. E tinha uma cobra. E aí ele vai lá para colocar o ratinho para a cobra. E a gente fica com muita dó do ratinho. Bom, ele soltou o ratinho ali. O rato tem muito medo de cobra. Muito medo, porque ele sabe o instinto do rato. Viu uma cobra, corra. Tem que correr mais. Ele colocou o ratinho lá dentro da gaiola, onde estava a cobra, do espaço. Você sabe o que aconteceu com o rato? Ele ficou desesperado. Corria de um lado para o outro, ele não sabia, porque o espaço era limitado, ele corria para lá, corria para cá, tentava sair, mas não conseguia. Qual foi a atitude da cobra? Qual foi a atitude da cobra? Paradinha, tranquila, nem se mexia, porque a cobra já aprendeu que quando o rato entra ali dentro da gaiola, ele vai ter aquela atitude. E a cobra não vai fazer força naquele momento, porque naquele momento é muito difícil. Ela sabe que depois o rato vai se acalmar. Sabe, o rato correu, daqui um pouco o ratinho. Eu acho que ele começou a pensar, essa cobra não é tão má assim, porque eu entrei aqui, ela não me faz mal nenhum. É quietinha, tranquila. E o rato relaxa. Quando o rato relaxa, quem é que entra em ação? A cobra. É fatal, irmãos.
Eu estava olhando para isso assim e disse, é assim que o diabo trabalha com a gente. Pequenas concessões. Sansão foi transgredindo aqui, transgredindo ali. Deus tinha dito que não era para casar com alguém que não era da tribo dele, ele ignorou. Foi lá, pegou queria casar com a Filisteia. Deu um rolo no casamento, acabou a esposa morrendo, tá uma confusão. Sansão não se contentou com isso. Foi lá e começou a se relacionar com a prostituta. Bebeu, tocou em mortos, foi fazendo uma coisinha após a outra. Quando Sansão se deu por conta, estava adulterando com a prostituta. Essa prostituta, que era uma filisteia, foi mais leal à nação dela do que Sansão. E começou a conversar com Sansão para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Qual era o segredo da força de Sansão? Ao invés de Sansão dizer que a força dele vinha de Deus, Sansão disse que a força estava onde? No cabelo. A força estava no cabelo, irmãos? Não, a força estava em Deus. Era a lealdade a Deus que manteria a força. Só que, irmãos, a gente acha que foi ali. Não, irmãos, ali já tinha ido tudo. Ali já tinha ido. Ali foi só a consumação. Quando ele fala, minha força está no cabelo. Eles cortam o cabelo de Sansão. Ela diz assim, Sansão, aí vem os inimigos. Como é que Sansão acordou? Como ele sempre acordava. Isso aí é fácil de resolver. Eu já venci tantas, por que não mais essa? Mas a Bíblia diz assim, no capítulo 16, no versículo 20, olha que triste isso aqui corta meu coração, irmãos. Toda vez que leio isso aqui, corta meu coração. Sansão, os filisteus, vêm aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Lembra de Jeremias? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Que tristeza. Que tristeza. O que a gente aprende da vida de Sansão? Vamos parar aqui um pouquinho. O que a gente aprende da vida de Sansão? Nós viemos a esse mundo com um propósito. Para a gente encerrar, nós viemos a este mundo com um propósito. Deus tem um propósito para você, tem um propósito para mim. A grande pergunta é, você tem entendido o propósito que Deus tem para você? Segundo passo, você tem vivido no propósito que Deus tem para você? Outra coisa, para você pensar. E as concessões, como é que elas estão na sua vida? Irmãos, não existe meio fiel. Não existe mais ou menos fiel. Não existe mais ou menos. Não existe mais ou menos cristãos. E aí? Você já entendeu o seu propósito? Está vivendo o seu propósito? E como é que está o assunto das concessões na sua vida? Outra coisa importante para ser falado aqui, eu e você temos que entender a nossa responsabilidade. Você já estudou sobre a palavra responsabilidade? Pesquise lá, essa é uma palavra latina. O que é responsabilidade? Responsabilidade é aquele que dá respostas. Essa palavra ajuda a gente a entender. Se tem um filho menor de idade, se acontecer alguma coisa por ele, quem é o responsável? Você. Você é o responsável por ele. É você que assina por ele. Se existir uma infração, é você que vai lá e diz, olha, eu sou o responsável.
Você está dizendo assim, olha, a responsabilidade é minha. Então, vou dizer uma coisa para você. Deus nos chamou, tem um propósito para a nossa vida. E nós temos uma responsabilidade. Agora, eu vou aprofundar um pouquinho aqui. Vamos trazer para o nosso lado aqui. Tu veio a esse mundo e agora você, como homem, tem uma família. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? É essa aí mesmo, a sua família. E você entendeu o seu propósito como sacerdote do lar, da família. Você é o responsável por ela, você tem respondido por ela. Sabe, irmãos, tem que falar isso aqui para você. A pior tragédia que existe é um líder imaturo. Tem pior coisa do que essa? Um líder imaturo. Um líder irresponsável. Não tem coisa pior. Irmãos, conviver com uma pessoa imatura, numa posição de responsabilidade, é um grande desafio. Eu já convivi com algumas pessoas que elas não são maduras para a responsabilidade que elas têm. Sabe, tem homem casado e não se comporta como homem casado. Que não tem a responsabilidade, não entendeu o propósito do casamento. Não entendeu a responsabilidade dele como pai de família. Não entendeu a responsabilidade dele com a esposa, com o cuidado que tem que ter com a esposa. Não entendeu a responsabilidade como pai, cuidado que tem que ter com os filhos. Irmãos, às vezes nesse ministério pastoral que Deus tem me confiado, para minha tristeza, eu vejo filhos que são mais responsáveis que os pais. Eu vejo filhos e filhas que são mais maduros do que o pai. Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Sabe, às vezes eu vejo a esposa tendo que assumir o papel do marido. Ô, meus amigos, o plano de Deus não é esse. Esse pode ser o plano deste mundo, mas esse não é o plano de Deus. No plano de Deus, o sacerdote do lar somos nós. No plano de Deus, quem responde pela nossa família somos nós. No plano de Deus, nós somos o provedor. No plano de Deus, somos nós, irmãos, que saímos lá fora na hora do perigo para defender a família. No plano de Deus, é o chefe da família que enfrenta o inimigo primeiro. Esse é o plano de Deus. Então, eu queria nessa manhã pedir para você que olhe para a vida de Sansão. Aprenda com Sansão. Essa história, ela começa com um milagre. No meio da história, ela é bem feia. A gente vê um homem imaturo, Sansão, gente. Ele não era confiável. Sansão não era confiável. Coisa terrível, irmãos, é conviver com uma pessoa que não é confiável. Vou repetir, coisa terrível é conviver com uma pessoa que não é confiável. Sansão não era confiável. Mas a história termina de um jeito diferente. Porque depois Sansão é preso. E aí Sansão passa por um aprendizado muito duro, porque eles escravizam Sansão, amarram ele fica lá no moinho. Olha a força que Sansão tinha que fazer. E durante aquele período ali,
Sansão agora entendeu o propósito dele. Deus deu uma chance, uma recuperação para Sansão. Ele entende o propósito e a história termina com uma coisa extraordinária, porque Sansão agora é levado diante daqueles que ele humilhava. Sansão é levado para humilhá-los. Eles levam Sansão para ser humilhado. E ali, nesse momento, Sansão clamou ao Senhor, disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim. Dá-me força só mais essa vez. Só mais essa vez. Dá-me força só mais essa vez, Sansão disse. E a história termina, a Bíblia dizendo que Sansão matou mais na sua morte que na sua vida. Mas sabe o que é triste? Não foi para isso que Deus criou Sansão, não foi para morrer desse jeito. Aqui, irmãos, está a consequência. Eu estou preparando um sermão aí sobre a bênção das consequências. Estou estudando sobre a bênção das consequências. E sabe, não precisava ter sido assim. Ouvindo essa senhora essa semana, com muito amor e com muito carinho, eu disse para ela: olha, as consequências são inevitáveis. Não precisava ser assim. Mas Deus é tão misericordioso que há algumas coisas que a gente perde que não tem como recuperar mais. Mas Deus dá outras coisas para a gente sobreviver. E a gente pode ser feliz na graça de nosso Deus. Olhando para a história de Sansão, o que você aprende? Leia a Bíblia dessa perspectiva. O que a gente aprende com Sansão? Que nós somos um grupo de homens e viemos a esse mundo com um propósito de Deus para a nossa vida. Olha, gente, tem pessoas que você vê assim que passam a vida inteira indo de um lado para o outro e que partem dessa vida não deixando praticamente nada. Nenhum bom exemplo. Reflita. Aprenda com Sansão. Se você está naquele mundo das concessões, vivendo vida dupla, tal, para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. E não importa onde esteja, volta para Deus. Pronto, acabou. Volta para Deus. Não negligencia. As concessões começam quando a gente negligencia a nossa comunhão com Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode abrir mão, porque elas comprometem o resto. Se você abrir mão da sua comunhão com Deus, uma tragédia está anunciada. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Negligenciou a comunhão com Deus, foi isso que Sansão fez. Outra coisa, irmãos, obediência não é opcional. Obediência a Deus não é opcional. Se você quer seguir a Deus, você tem que obedecê-lo. Se você não quer seguir, não precisa obedecer. Mas se você quer seguir a Deus, você tem que obedecer. Para cumprir o propósito de Deus, tem que obedecer. 1 minuto para ler aqui para você mais um texto, tá? Tem muita coisa para ser dita, mas chega, já tá bom. Fisicamente, olha aqui, fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra. Mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Olha que coisa. Fisicamente foi o homem mais forte, mas moralmente o mais fraco. Olha, muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. Quando a gente é dominado pelas paixões, é fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Sansão, irmãos,
foi capaz de dominar 1000 homens com uma queixada de burro. Coisa extraordinária. Mas foi completamente dominado e destruído por suas paixões. Que Deus te abençoe, tá? Espero Que a que... referência, pastor, desse último texto? Tenho aqui, Patriarcas e Profetas, página 568. Tá no meu aqui, 568. Depois compartilho com você, para você colocar aí no grupo, tá? Legal. Tá bom? Espero que a mensagem desta manhã te ajude a assumir o seu propósito como homem, como pai de família. Não deixe de cumprir o propósito de Deus para você. Essa madrugada, enquanto eu estava orando, eu estava dizendo, clamando a Deus assim, falando para Deus, Senhor, o Senhor me deu uma família. Meu maior propósito é te devolver essa família o dia que o Senhor voltar. Poder dizer assim para o Senhor, está aqui, Senhor, a esposa que o Senhor me confiou e os filhos que o Senhor me deu. Esse, irmãos, é meu alvo principal. Pois vem as demais coisas. Para que isto aconteça, eu estou consciente, eu conversava com Deus, eu dizia assim, Senhor, eu não vou conseguir, sozinho não consigo, eu não dou conta disso. E eu clamava pelo batismo do Espírito Santo, para que Deus me dê graça, para viver o propósito que Ele tem para a minha vida. Que Deus faça o mesmo com você, que te dê força e graça para você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado. Amém, pastor. Que mensagem preciosa, mais uma vez. A gente vê, é uma mensagem que eu acho que vai de encontro àquilo que a gente vive, né? Veja que Sansão foi um guerreiro, foi um valente, foi derrotado pelas suas próprias paixões, e a gente vê isso de forma recorrente na Bíblia, né? Veja que quando a gente vê a história de Noé, por exemplo, né, os filhos dos homens, né, por conta dos seus olhos, começaram a olhar os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens e caíram da mesma forma, né? Assim como aqueles guerreiros lá em Baal-Peor, né? Baal-Peor, né? Sim. Da mesma forma, né? Guerreiros que nunca perderam uma batalha caíram também frente às Moabitas, né? É verdade. Então, que a gente possa realmente cuidar e estar sempre no centro do propósito de Deus, né? No É isso centro da mesmo. vontade de Deus. E eu creio que o grande propósito de Deus, aliado a propósitos outros, né? Talvez o maior deles seja aquele que você colocou aqui, pastor, que é de nós entregarmos novamente a nossa família até os pés de Cristo quando ele voltar, poder apresentar novamente o nosso lar, né? Isso aí. E colocar diante de Deus a nossa casa. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma contribuição, senão a gente vai finalizar aqui com uma oração. Pastor Gilberto, partilha para nós uma oração, por favor. Sim, vamos orar então. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo momento que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos. A gente esteve olhando aqui para a vida de Sansão. E a gente vê assim que o Senhor tinha um propósito maravilhoso para a vida de Sansão. Era para Sansão, Senhor, com as habilidades que o Senhor deu para ele, ter sido um dos maiores líderes da nação de Israel. Propósito que o Senhor trouxe Sansão ao mundo com o propósito de libertar Israel do jugo dos filisteus. Eu quero te louvar nessa manhã, porque apesar de todos os erros de Sansão, os equívocos de Sansão, o Senhor não o abandonou. A sua misericórdia, a sua graça foram maiores do que os erros de Sansão. E eu te louvo, porque no fim Sansão recorreu ao Senhor.
e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele. Nós, nessa manhã, estamos aqui também para clamar ao Senhor, para clamar pela misericórdia do Senhor. Sabe, Senhor, cada um de nós veio a este mundo com um propósito. O Senhor tem um propósito para a nossa vida. E os planos do Senhor são maravilhosos para a nossa vida. E às vezes, Senhor, a gente dá as nossas cabeçadas, às vezes a gente vai para a direita, às vezes a gente vai para a esquerda, se esquece, negligencia coisas importantes. Mas, Senhor, eu te louvo, porque o Espírito Santo fica insistindo com a gente, chamando a gente para nos trazer para o caminho. Então, que nessa manhã o Senhor olhe para o coração de cada um de nós aqui. Se há entre nós alguém que está vivendo uma vida dupla de concessões, pequenas concessões, pequenas rachaduras, pequenas negligências, Senhor, nos dê graça para vencer, Senhor. Nos dê graça para vencer. Nos ensine a amar ao Senhor, a obedecer ao Senhor e entender que o Senhor quer sempre o melhor para a nossa vida. Eu clamo também pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Os colocamos nas tuas mãos, clamamos como Jó. Se os nossos filhos têm se desviado dos caminhos do Senhor, por favor, Papai do céu, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Nos dê a graça, Senhor, nos dê a graça de no dia da tua volta apresentar a nossa família ao Senhor, devolvê-los ao Senhor e entrar na eternidade para viver juntamente com eles, com o Senhor para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém.